Olá pessoal, novamente estamos aqui, dia super agradável, onde vamos trocar aqui, informações do Espírito, porque o mundo está cheio de informação materialista e geralmente essas informações não elevam, a nossa vibração, principalmente nos dias de hoje, onde tudo está meio caótico. Os valores estão inversos, as narrativas são mentirosas, duvidosas, e aí o sentido desse jogo de xadrez, dessa politicagem ou dessa religiosidade meio assim sinistra, estranha, está acontecendo no planeta Terra. Mas vamos lá o que tem que ser falado, e sem julgar, sem criticar, porque temos que ter esse entendimento que tudo está acontecendo conforme o plano de Deus. Às vezes você vê o mundo assim, mas o mundo está ruim, várias pessoas estão morrendo, as pessoas estão com fome, tantas coisas acontecendo. E aí passamos a julgar, ou nos sentir culpado porque não estamos dentro daquela miscelânea de acontecimentos negativos. Aí observamos o ódio, a violência, os desentendimentos, esse espírito da fraternidade é todo alterado, por causa de um egoísmo, porque todo mundo está com medo de morrer. Então, falando sobre a morte, que é o assunto que eu vim falar hoje aqui, a morte é o quê? Nas Escrituras, é dito, Deus ele diz que ele é o tempo personificado. Tempo, ele é a personalidade no qual o tempo se manifesta. Isso é algo místico, porque quando pensamos o que é o tempo, o que é o passado, presente, futuro, tudo na nossa vida se movimenta nisso, Nós achamos que estamos indo para algo que vai culminar num objetivo X, mesmo que esse objetivo seja a morte, e também tudo começa naquilo que se chama o nascimento. Então tudo aí está envolvendo o tempo, o envelhecimento, as nossas experiências, as nossas idades, de infância, meninice, juventude, adulto, velhice, tudo isso aí está dentro daquilo que se chama tempo. Mas por trás de todas essas experiências existe algo substancial, onde as lições da nossa vida estão se movimentando. Essa substância, essa base, existe o Ser Supremo. E o Ser Supremo personifica esse tempo. Ou seja, o tempo é a prova de que tudo está se movimentando dentro de um controle supremo, de uma energia superior, que estabeleceu um plano de ação para a criação material e todas essas experiências que a gente tem nesse mundo. Logo, cada pessoa está recebendo ou está passando pela experiência que precisa. Se você tiver esse conhecimento, então você não se envolve muito, mas você vai tentar auxiliar o mundo da melhor maneira que você pode. Então tem que entender o tempo. O tempo personificado é Deus. Pelo poder místico de Deus, ou seja, da mente de Deus, existe uma mente universal, na qual a nossa mente é um pedacinho. Então essa mente universal, ela controla esses movimentos daquilo que se chama tempo, passado, presente e futuro. Então, colocando isso, em que entendemos que o tempo é uma energia personificada, manifestada pela substância que está por trás de tudo, chamada Deus. Na verdade, essa energia que emana de Deus é chamada Brahman. Brahman, na filosofia védica. Dentro desse Brahman, que é eterno,
ocorrem as modificações da natureza, cuja regência é o tempo, onde subsistem as experiências de nascimento, né, velhice, morte e tudo aquilo que acontece nesse interim. Tá? Então, geralmente, quem não está no espírito e que vive na mente, ele está submerso nessa energia do tempo que, em ação com a energia material ou com os modos da natureza material, formam tudo aquilo que é da nossa percepção mental, dos sentidos de conhecimento, dos sentidos de sensação, né, dos elementos grosseiros, da nossa própria capacidade de co-criar com Deus as nossas próprias lições e experiências. Tudo isso está dentro do elemento tempo, certo? Logo, o elemento tempo em si, ele é eterno. Existe a eternidade. Mas o poder místico, divino, atuando através da mente, na nossa vida e do nosso mundo, cria essa impressão de divisão. Passado, presente e futuro. Né? Essa separatividade da eternidade. Nós, como espíritos, somos chamados, né, Satit Ananda. Certo? Satit Ananda. Sat quer dizer eternidade. Nós somos eternos. Porém, como estamos nos identificando com esse corpo físico, emocional e mental, certo? Entendemos que vivemos dentro de uma mente universal, e essa mente é que proporciona essa aparente divisão de tempo. Quando você está vivendo espiritualmente, todos os dias quando você acorda, é o mesmo dia, é você expressando espiritualmente a sua mente naquilo que chama o contexto do tempo. Mas você sabe que o tempo é uma personificação do divino, que está nos proporcionando essas experiências. E a experiência mais importante nessa forma humana é você usar o seu tempo para realizar quem é você, quem é Deus, e estabelecer de um modo realizável a sua conexão com a divindade que habita dentro do seu coração e do coração de todos os seres vivos. Entende? O tempo, ele é algo muito precioso. Tudo você pode recuperar na sua vida, menos o tempo. Ontem, né, eu estava vendo um filme, eu acho que com aquele cantor, né, conhecido Eminem, e acho que Justin Timberlake, não sei o nome dele direito. E é muito interessante, o filme se chama O Preço do Amanhã. Todo mundo, né, era uma época de futuro, e aí as pessoas tinham aqui no braço, aqui, né, uma tarja eletrônica onde corria o tempo. Logo você tinha que ter tempo para viver, então o seu tempo ia se esgotando. A população do mundo inteiro era controlada por essa programação do tempo. Se o seu tempo acabasse, você imediatamente caía morto assim, em qualquer lugar da rua. Aí a luta diária das pessoas era o quê? Conseguir mais tempo para ir vivendo. Então a busca deles era onde tem tempo, que eu preciso de mais tempo, senão eu vou morrer. Então essa era a loucura do dia a dia. Essa ansiedade de você querer, né, não querer morrer. E para isso você tinha que fazer qualquer coisa para conseguir o tempo, certo? E você podia roubar o tempo da outra pessoa, né? Tinha maneiras de você juntar o braço lá que roubava o tempo. Então as pessoas viviam nessa angústia, né? Ó, meu tempo está acabando, meu tempo está acabando. Por trás isso é muito espiritual. A gente perceber que quando a gente está encarnado aqui nessa forma humana, o nosso tempo está passando, está acabando. Mas as pessoas não percebem isso. Cada dia a morte se aproximando de você, vamos dizer assim, de uma maneira natural, mas essa morte também pode, dentro da sua programação kármica, te levar amanhã mesmo. Porém o filme é muito interessante porque ele cria esse entendimento, né, de você perceber o tempo passando
E isso dentro de uma conotação espiritual, de uma profundidade de percepção, faz você falar, caramba, meu tempo está passando. Como que eu estou usando meu tempo? Como que eu estou pedindo ao Banco Universal, né, a substância onipresente, como é que eu estou pedindo esse tempo para saber viver nele de uma forma consciente? Porque as pessoas estão vivendo inconscientemente, ignorantemente. Ignoram o tempo, ignoram a passagem delas por esse mundo material de uma forma assim até, né, uma forma até engraçada, né? Porque é um absurdo. Como que você não vai considerar o seu tempo? Aí as pessoas, elas querem simplesmente viver de qualquer maneira, fazer o que quiserem, mas esqueceram que elas não são essas formas materiais que estão dentro de uma programação do tempo. Você nasce, vive por um tempo, depois você vai ter que abandonar esse corpo. Essa é a programação para todo mundo, mesmo para os seres lá dos seres, né, dos mundos celestiais. Mesmo o criador desse universo, chamado Brahma, ele tem um tempo de vida. Tudo está acontecendo, tudo está regulado nesse universo material através do tempo, que representa a presença de Deus na movimentação da manifestação dessa energia material. Compreende? Isso é muito importante saber. Certo? Lá tem uma escritura chamada Srimad Bhagavatam, que ele explica tudo isso. Daí esse filme, ele me deu uma elucidação, vamos dizer assim, me deu um insight legal, assim, poxa, eu vou falar com as pessoas, né, o preço do amanhã. Esse título também é muito incrível. Qual o preço que você acha que tem o seu amanhã? E esse valor que você dá ao tempo está baseado em quê? Em algo espiritual, consciente, verdadeiro? Ou esse valor é algo relativo a algo ilusório, temporário e ignorante? Qual é o seu preço? É o preço do amanhã. O preço do amanhã é o seu preço. Agora, o seu preço depende de como você está estabelecendo a sua vida, seja numa plataforma espiritual ou numa plataforma material. Quando você se estabelece espiritualmente, com certeza o elemento eterno, né, a eternidade começa a se fazer presente. Você transcende o elemento tempo e a energia material. Isso que é a sabedoria. A sabedoria, né? Eu me lembro, como Jesus uma vez ele falou, ele estava sentado num poço lá com a samaritana, pediu água para ela, aí ela ficou meio receosa, porque pelos costumes da época não podia, né, uma samaritana dar água para uma pessoa lá de outra tribo, não sei, tinha uma história assim. E aí Jesus, né, que estava sentado com ela, pediu a água e falou assim, me dê essa água. E se você me der essa água, ou seja, se você me oferecer, o Jesus representava nessa parábola, nessa analogia, né, a divindade. Então ele falava assim, se você me der dessa água que eu estou pedindo, ou seja, a água do tempo, a água temporária que você está vivendo, eu vou te dar a água que te dá a vida eterna. Entendeu? Então Deus, se você se dá o seu tempo para Deus, para a divindade, para essa vibração amorosa em relação ao divino, você vai receber ou vai realizar o seu aspecto eterno. Mas nesse filme, né, é um filme mais assim de ficção real, tá? Eles viviam, né, todo mundo no planeta tinha que ter, olhava o tempo todo, tá acabando, aí tinha lugares que eram bancos, né, bancos que te vendiam o tempo, ou te emprestavam o tempo, e também você podia fazer acordos, né? Acordos onde você ficava escravizado a essas pessoas que estavam, né, por trás da manipulação do tempo. Inclusive o chefão, né, no filme,
do tempo. Ele tinha era tipo um aparato tecnológico que você botava assim no pulso, e aí ele carregava, né, a sua programação do corpo com o tempo. E ele tinha um lugar lá que tinha 1 milhão de anos, que ele guardava assim num cofre especial. Imagina, você podia ter, né, se ele quisesse ser dono do banco, ele viveu 1 milhão de anos. Mas aí a gente pode fazer a pergunta aqui assim, mas para que você quer viver 1 milhão de anos? Certo? Para que você quer viver 1 milhão de anos se você está vivendo nessa ignorância, nessa identificação com o corpo material? Se seu dia é angustiante, né? Dia a dia você precisa de coisas para realizar o espírito, mas você não tem. E aí, o tempo, né? Quando eu comecei a ver o filme, eu analisei. O tempo é a mesma coisa que o dinheiro, né? Em vez de ele falar que tinha o dinheiro no banco, né? 1 milhão de dólares, vamos dizer assim, ou 100 milhões de dólares, ele tinha 1 milhão de tempo, de vida, né? De anos, né? Entende? Então, da mesma forma, se você notar, isso aí faz uma analogia com dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro está emprestando nos bancos, está gerenciando a humanidade, e aí fica todo mundo escravo do dinheiro. Aí você não consegue viver, porque se seu dinheiro está acabando, você está dependente, ou está nas mãos dessas pessoas que têm muito dinheiro, né? E tem gente lá que tem um cofre que o banco dele lá tem 1 centilhão de dólares, e aí ele tem todo o conforto do mundo para poder controlar o mundo, né? Através do dinheiro. Só que no filme era o tempo. E realmente, né? Se a gente for ver num aspecto mais profundo, o tempo nada mais é do que a morte personificada. Todo mundo está sujeito à morte, que é a decorrência de um tempo entre o nascimento, né, a velhice e a morte, que você tem, obrigatoriamente. Só que a pessoa não percebe, ela está gastando o tempo dela, né, e não vai recuperar esse tempo. E esse tempo é para você usar em favor da sua vida espiritual. Como é que você recupera seu tempo depois da morte? Reencarnando de novo. Aí quando você reencarna, você começa com uma conta bancária temporal zerada, né, com uma quantidade X de dinheiro, que vai ser a programação desse tempo que você vai viver, e aí você, né, vai finalizar de novo. Aí você recebe outra reencarnação. Mas não é para você ficar vivendo assim. É para você se situar na sua eternidade, você voltar para o mundo espiritual, para o reino de Deus, e viver lá no eterno. Não é para a gente viver essa vida angustiante, onde o tempo está passando, a sensação de morte está acontecendo, e você vive nessa peleja material. Aí fica brigando com todo mundo, e de acordo com como você vai usando o seu tempo, você pode ir degradando, né, a sua forma física, aí seu tempo vai diminuindo mais ainda. Quando você está usando incorretamente o seu tempo, você está gastando muito mais rápido. E aí a velhice e a morte ficam ali, ó, em volta de você, as doenças, os males psicológicos, emocionais. Você está usando indevidamente. Por isso que todo dia, quando você acorda, quando você levanta da sua cama, você tem que reconhecer que existe um ser supremo, atemporal, eterno, que está gerenciando essa movimentação, onde a sua forma humana está atuando dentro de uma energia material, no qual o tempo é o elemento que cria as condições que você vai perceber através da sua inteligência o que você tem que fazer nesse mundo. Compreende? Por isso que você tem que ter sabedoria, por isso que você tem que ler as escrituras, por isso que você tem que meditar em Deus dentro do seu coração, tem que desejar avidamente, com muito amor, que Deus se realize no seu coração, para você ir além da dimensão do tempo e se situar naquilo que você é, no espírito, naquilo que é eterno.
É desse modo que você vai se libertar do tempo, da mentira, da ignorância, das atividades desfavoráveis que simplesmente estão consumindo o seu tempo sem nenhum sentido. Qual é o sentido de você estar aqui, nesse mundo? Você tem que se perguntar isso. Como eu estou usando o meu tempo nesse planeta Terra lindo, né? Nessa obra de arte que Deus me colocou aqui? Como é que eu estou usando a minha forma material, o meu corpo físico? Como é que eu estou usando as minhas emoções, os meus pensamentos, dentro disso que se chama a continuação, né, linear de um tempo, passado, presente e futuro? A ideia é que a gente tem que ir progredindo, né? A reencarnação é exatamente isso, para você ir progredindo de vida em vida, até que vai chegar uma vida que você vai despertar e você vai falar: uau, agora eu entendi que eu sou eterno e que eu não preciso ficar aqui limitado ao tempo desse mundo, onde não importa o que eu faça de bom ou de ruim, a morte vai vir e vai me tirar, e vai tirar tudo de mim. Eu tenho que abandonar essas crenças. Pessoal, a bateria caiu, mas eu vou tentar dar uma continuidade aqui sem vídeo, só com voz, tá? Para a gente fechar completo essa reflexão. De modo que eu estava falando que temos que saber usar o nosso tempo de maneira inteligente, né? Já que Deus é a personificação do tempo, quando nós nos rendemos a Deus, todo o tempo do mundo se torna disponível para favorecer a nossa forma humana enquanto estivermos aqui nessa experiência planeta Terra, né, galáxia de Andrômeda, universo do seu Brahma de 4 cabeças, enfim. Eu lembrei aqui de uma música do Geraldo Vandré, né, que ele fala assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Dessa forma, né, quando você se rende a Deus, quando você compreende que tudo o que você está investindo, a sua energia é temporária naquilo que se considera como o tempo da energia material, aí você desperta e começa a investir no espírito. De modo que agora, quando você está vivendo em Deus, em amor a Deus, não é o tempo que está passando, mas você que está passando no tempo, você que está fazendo a diferença, você que está acima da movimentação material. Isso se chama transcender. É você ir além das definições obrigatórias desse movimento material, onde você tem que acordar, tem que fazer suas rotinas, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar o seu dinheiro, tem que sustentar a sua família. E aí tem o sistema de um governo que você pode ser a favor, pode ser contra, e tantas configurações de atritos e soluções que você possa encontrar vão acontecendo. Então você fica acima disso, você vai além. E é isso que Deus diz no Bhagavad Gita, que nós temos que transcender as dualidades. Passado, futuro são dualidades. E o presente nada mais é do que o passado se tornando futuro e o futuro se tornando passado. O presente é, como fala, ele também é temporário, aliás, ele é momentâneo, né? Ele é uma transição constante entre essas duas fases do tempo. Porém, o espírito, aquilo que você é, está situado no aqui e agora. O agora espiritual é diferente do presente material. Porém, você pode usar no seu presente essa presença do agora, essa presença espiritual em Deus, e esse momento a momento é você utilizando o tempo favoravelmente para ficar fixo naquilo que se chama a energia transcendental.
O que é essa energia transcendental? É quando você está sempre se lembrando que você é um espírito e que você está conectado com Deus e que Deus é a personificação disso que é chamado tempo, da onde você está se movimentando agora, né, de uma forma consciente para atingir o objetivo máximo da vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e voltar para o reino divino. Lá na morada de Deus tudo é eterno, não há o elemento tempo. Lá tudo se configura no aqui e agora, na eternidade. E Deus, assim como nesse mundo ele personifica o tempo, lá no mundo espiritual, que é a sua morada real, ele personifica a eternidade, a existência completa. A gente vai conseguindo entender esses pormenores, né, místicos ou metafísicos na medida que a gente vai realizando Deus em nosso coração. De modo que nesse mundo aqui, enquanto você estiver nessa forma humana temporária, sujeita, né, ao tempo, você tem que viver no seu espírito, que é uma presença da eternidade divina acontecendo de uma forma consciente. Certo? Por isso se diz, né, que somos partes integrantes de Deus, somos partes da eternidade de Deus manifestada numa energia temporária, né, que se movimenta indefinidamente para todos aqueles que querem permanecer na ignorância, presos ao elemento tempo, ou aqueles que estão libertos na verdade e livres, situados na eternidade. Tem dois tipos de seres que habitam esse mundo material. E Deus diz que devemos abandonar as dualidades, né, onde passado e futuro, que são a dualidade agora necessária falar, porque estamos falando do tempo, e nos situar naquilo que transcende a dualidade, ou que seja, que é a alma por trás da manifestação do elemento tempo. Aí vendo, né, esse filme foi muito interessante, e no fundo esse rapaz que era o personagem central, Eminem, né, ele roubava, né, os bancos de tempo, e é tipo um Robin Hood, né, dava esse tempo para as pessoas que estavam ali sofrendo, que nem conseguiam trabalhar, que estavam assim totalmente loucas, né, psicologicamente abaladas, porque você fica olhando o seu braço o tempo todo, o tempo acabando, e você precisando de mais tempo, e vendo as pessoas do seu lado caírem mortas porque o tempo havia esgotado e elas não tinham conseguido crédito em banco, nem acordo, e todo mundo desacreditado, e o sistema, né, do dinheiro é a mesma coisa. Por isso que para mudar a humanidade temos que retirar, né, ou trocar esse elemento dinheiro por algo que dê condições a todo mundo de viver pacificamente, sem essa loucura, essa angústia. Logo, o autor do filme usou de uma forma muito inteligente o tempo, né, que serve para, de uma forma que fazemos esse questionamento, e também como um comparativo ao dinheiro, onde as trevas usam esse elemento para manipular e controlar e comprar, né, subornar, corromper todo mundo. Essa não é uma sociedade divina. A sociedade divina é onde todo mundo confraterniza o tempo nesse sentimento amoroso, trocas espirituais, onde todo mundo glorifica a Deus e faz um trabalho evolutivo enquanto ser humano nesta encarnação atual no planeta Terra. Isso que nós temos que compreender. Vejam esse filme, O Preço do Amanhã, e vocês vão sentir a angústia das pessoas por faltarem tempo, que é a mesma coisa da angústia das pessoas por faltarem dinheiro. E no final do filme, né, o artista principal consegue roubar, né, 1 milhão de anos, e aí distribui para a população,
E também haviam guardiões do tempo, né? Pessoas assim com 2.000, 3.000 anos de vida, porque eles tinham que ficar guardiões desse sistema que manipulava todo mundo. Logo, para essas pessoas que estão governando, entre aspas, né, o mundo, para eles não importa se as pessoas vão morrer, se elas são miseráveis, se elas vão enlouquecer, se elas... Não importa os sonhos dessas pessoas, os sentimentos, tudo que elas querem é simplesmente ter mais e mais dinheiro, mais poder, mais controle. E aí elas rejeitam Deus e cultivam o ateísmo e querem destruir o coração das pessoas, né? São pessoas realmente demoníacas que vão ser retiradas por Deus desse mundo. Para finalizar, então, considere o seu tempo, né, como o seu bem mais precioso, e cada dia, não importa o que você esteja ganhando na sua vida ou tendo, né, assim como a sua chamada posse material ou desfrute material, lembra sempre que a coisa mais valorosa que você tem é seu tempo, e como você está usando o seu tempo, porque o seu tempo é Deus que te dá. Deus, ele te dá a oportunidade a cada encarnação para você usar o seu tempo para se iluminar, né, se libertar, atingir essa verdade interna e voltar para o reino de Deus. E o tempo, né, nos proporciona isso, o despertar amoroso pelo Ser Supremo que habita agora mesmo em nosso coração. Logo, vamos considerar profundamente essas palavras aliadas, né, a essa pesquisa, né, que eu fiz dentro de um filme que eu vi. Vamos assistir esse filme e sentir, você vai sentir realmente o que acontece dentro do contexto atual, esse domínio, né? Porém, quem transcende, quem está com Deus, naturalmente está sob o abrigo do banco divino, o banco da eternidade. E aí Deus fala que quando você se rende a Ele e coloca toda a sua energia e doa o seu tempo para Ele, nesse aspecto consciente, você vai receber naturalmente todos os acréscimos que você precisa para a sobrevivência nessa vida material. Temos que confiar isso, né? Tirar o nosso dinheiro do banco temporário, ou o nosso tempo, e transferir para o banco supremo, o banco divino da existência, e assim levarmos, né, uma vida realmente abundante no espírito, próspera dentro daquilo que se chama a satisfazer as necessidades dessa forma humana, enquanto estamos trabalhando dentro dessa prática espiritual nesse mundo, com total consciência dentro da nossa existência, para viver feliz nesse mundo, porque quando você tem esse conhecimento, quando você usa seu tempo favoravelmente para Deus, você se sente bem-aventurado, você se sente dentro do tempo, estando no tempo certo, fazendo a sua hora acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. Aconteça agora em Deus, seja feliz, realize a verdade no seu coração e Haribo.